Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, a história que vai começar hoje é linda, é maravilhosa. Você não vai perder, eu tenho certeza que nenhuma das partes dessa história lindíssima que eu vou lançar nesse instante é muito bonita. Mas antes de eu começá-la, eu queria fazer um convite para que você se torne membro aqui do nosso canal. Você vai ter privilégios especiais, a interpretação do teu sonho, você vai ter consulta com o psicólogo, com psicóloga, você vai ter histórias exclusivas, gravações que eu farei a teu pedido, né? Você vai ter um monte de privilégio. Ô Paulinho, se eu não quiser me tornar membro, terei prejuízo? Nenhum. Tudo que você já tem aqui no canal, você continuará tendo, da mesma forma. Mas se vier para ser membro do canal, privilégios especiais. Para se tornar membro, logo abaixo do vídeo, você encontra um botãozinho, clicou nele, pronto. Venha ser membro. Venha curtir sendo membro aqui do nosso canal. Porque agora eu vou lançar essa história lindíssima. Eu não tenho outra palavra não para usar. Lindíssima. Que começa assim. Eu começo a minha história, Paulinho, numa colação de grau. A mais diferente colação de grau de toda a minha vida. Seria eu capaz de dar um prêmio aqui para quem pudesse adivinhar em que colação de grau eu estava. Você nunca que você poderá imaginar. Nunca, duvido. Que colação de grau que eu estava. Sim, eu tô na entrega do diploma. De quem? De quem? Do meu avô. Como é que é? Ô Mariana, como é que é? Do meu avô. Isso mesmo. Meu avô se tornou bacharel em Direito quando ele já contava 73 anos de idade. Ele já tinha 73 quando se formou em Direito. Nem é preciso que eu diga que ele era disparado o mais velho aluno da sua turma, se formando naquele dia. E, portanto, era justamente ele que recebia os cumprimentos mais efusivos. Olha, aquele senhor se formou, é? Ou ele é avô de alguém aqui? Não, é ele. O aluno é ele. É ele que está se formando. O cabeça branca? O meu avô, o cabeça branca. Eu me emocionei muito ao cumprimentá-lo com aquele abraço. E dentro do abraço, quando eu fechei os olhos, um filme passou pela minha mente. Naquele abraço que eu estava dando no meu avô, eu me lembrei. Um filme passou pela minha cabeça, passou pela minha mente. Eu me lembrei que o meu avô talvez pudesse ter se formado há tantos anos passados, há tantos anos atrás. Mas eis que de repente sua responsabilidade aumentou tanto, porque chegavam de uma hora para outra na sua casa
2 bocas a mais para serem sustentadas. A minha, quando eu contava 8 anos de idade, e meu irmão Demétrio, ainda mais novo, com apenas 6 anos. É que eu e o meu mano ficamos órfãos de pai e de mãe ao mesmo tempo. Nossos pais tiveram o carro incendiado depois de terem sido prensados entre 2 caminhões. O carro em que estavam, devido ao tanque de gasolina cheio, simplesmente explodiu. E tanto mamãe quanto papai tiveram morte instantânea. E ficaram com seus corpos completamente carbonizados, o que impediu que seus caixões fossem abertos. Lembro, com muita tristeza, eu segurando a mão do Demétrio, meu irmãozinho, quando os meus avós pediram que jogássemos cada um uma rosa como despedida dos meus pais. Jogamos naquela cova uma rosa cada um. E dali para frente, nem voltamos mais para a casa em que vivíamos antes. Fomos direto para a casa dos meus avós. Nessa época, o meu avô era um homem de 51 anos. E eu tinha passado para... Na verdade, quando aconteceu isso, que ele tinha 51 anos quando isso tudo aconteceu, eu tinha 8, meu irmão tinha 6, ele 51, e ele tinha passado para o 2º ano de Direito de uma faculdade particular. Mas diante do peso das novas responsabilidades, com 2 netos ainda pequenos para criar, sem contar o seu estado emocional, pois que havia perdido a filha de 30 anos e o genro de 34, meu avô simplesmente abandonou a faculdade, abandonando o seu sonho de ser um homem ligado às leis. Coitado, o vovô foi lutar com a vida em 2 empregos para poder dar conta de tantas responsabilidades e tantos custos. Era minha avó cuidando das crianças em casa e o meu avô na batalha da vida. Justamente quando ele achou que a vida tinha ficado mais sossegada, de repente uma virada dessas. Mas que garra tinha esse seu Januário. Ele, com a sua imensa fé, só pedia a Deus que lhe desse saúde, para jamais deixar faltar nada para sua família, e Deus sempre o honrou. Assim como Deus deu também à minha avó, Jurema, muita saúde para cuidar dos netos como fossem seus filhos. Me lembro que o nosso uniforme, meu e do meu irmão, a blusa era branca, e era a blusa mais branca e mais bem passada do colégio. E diga-se de passagem, o colégio sempre foi o melhor possível. O meu avô, diante de ter tido seu sonho frustrado como homem da lei, enfiou na cabeça que ele teria que fazer dos netos advogados e depois de formados, quem sabe, através de um concurso público, um dos netos pudesse ser um delegado, uma delegada, um promotor, uma promotora, um juiz, uma juíza. Então o vovô transfere o seu sonho, o sonho dele para nós. E eu me lembro que desde sempre ele me fazia ler os seus livros sobre direito civil, direito penal, direito voltado à família. Na verdade, ele queria que tanto eu quanto meu irmão fizéssemos direito. Mas eu, nesse particular, sempre fui mais obediente. E depois não era só isso. Eu comecei a tomar gosto pelo direito, pela matéria. Tanto que, com 17 anos de idade, para a felicidade do meu avô, eu já estava no 1º ano de direito da faculdade. Eu, com 17 anos. Meu avô vibrava comigo. Ele via em mim a realização do seu próprio sonho. E eu, com muito medo de decepcioná-lo, eu me dedicava ao máximo aos estudos.
Eu devorava os livros, eu amava discutir a matéria que eu estudava com o vovô. E eu notava que meu avô Januário, ele considerava a melhor parte do seu dia quando eu o abordava ou tocava no assunto com ele sobre o que eu estava aprendendo na faculdade. Vovô, não sei se o senhor chegou a ver essa matéria, o senhor sabia disso? Nossa, ele vibrava, aquilo era um prato cheio para ele. Ele amava discorrer sobre as matérias, ele tinha opiniões claras, embasadas em conhecimento que ele adquiriu como sendo um autodidata. Meu avô, ele era um autodidata, ele lia muito. Só não fez a faculdade impedido por tudo que eu já citei até aqui. Quando aos 22 anos de idade eu me formei em Direito, o meu avô era a pessoa mais feliz daquela minha formatura e com certeza o mais orgulhoso também. Ele, do alto dos seus 65 anos, ele batia no peito e dizia: minha fineta. Ela mistura de filha com neta. Minha fineta, é assim que ele me falava, me chamava. Minha fineta é uma doutora em Direito. E dava para ver, estampado, tanto na sua boca, no seu sorriso, como nos seus olhos, o tamanho da felicidade que ele sentia. Mas sua batalha ainda continuava, porque o meu irmão, que escolheu o caminho da propaganda e do marketing, ainda demorou mais uns 3 anos para também se formar. Quando o meu irmão também se formou, eu já estava trabalhando como advogada num grande escritório com especialidade em direito em família e já tinha um salário pelo menos capaz de me manter. Foi aí que eu falei para o meu avô Januário: vô, estou formada, graças a Deus, vô, e a sua luta e da vovó, né? Eu estou ganhando até legal, vô. Mas agora é sua vez, vô. Ô, minha fineta, minha vez de quê? Ora, vovô, sua vez de se formar, do senhor se tornar bacharel em Direito. Ô, minha filha, eu tô com 68, eu vou fazer 68. Agora não dá mais não. Não dá mais não, minha filha. Vovô, eu já fiz a sua inscrição no vestibular. O senhor não tem mais desculpas. Como é que é? O que o senhor acabou de ouvir. Já fiz a sua inscrição no vestibular da faculdade, o senhor não tem mais desculpa. Pena que já tem mais de 10 anos que o senhor parou, se não daria para eliminar algumas matérias, ou quem sabe até 1 ano. Agora tem um projeto de lei que altera as regras para o aproveitamento de estudos por instituições de ensino superior. Observando o prazo máximo de 10 anos após a conclusão das disciplinas, com aprovação nelas, você elimina para o curso que você vai fazer. Vai ter um prazo aí de 10 anos. O texto, esse texto de lei, na verdade, está em análise na Câmara dos Deputados e insere dispositivos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu digo isso como advogada que sou. Mas voltando à história. Mas, vovô, não tem erro. O senhor é muito inteligente. O senhor vai conseguir aprovar-se no vestibular brincando. O senhor é um autodidata, avô. E foi justamente assim que o meu avô, aos 68 anos completos, voltou para a faculdade de Direito. E aos 73, não perdeu 1 ano. Não ficou de DP numa matéria. Aos 73, meu avô se formou. Meu avô se formou e eu estava na festa de formatura dele, na colação de grau dele. Então, dentro daquele abraço, esse filme se passa em minha mente. Eu sabia que tudo o que eu era e tinha
eu devia àquele meu avô amado e à minha avó Jurema. Ambos se desdobraram e foram perfeitos como pais e avós. Fizeram papel de pais, de fato. Na formatura do vovô, eu estava com 30 anos. 30 anos. Eu tinha feito grande progresso como advogada na área da família. Tanto que mestre Adalto, doutor Adalto, o dono do escritório onde eu trabalhava, ele era professor inclusive, mestre, né? Professor Adalto, doutor Adalto. Ele era o dono do escritório onde eu trabalhava, ele me escalava para os mais importantes casos que não chegavam. Do ponto de vista profissional, eu ia muito bem, obrigada. Já não podia dizer o mesmo da vida sentimental. Eu havia tido até ali uns 3 namorados firmes, mas nenhum se transformou em casamento. Nenhum. Nesse campo, eu ainda esperava que algo especial me fosse acontecer. Na verdade, o que atrapalhava bastante era a minha dedicação ao trabalho. Às vezes, eu deixava o escritório de advocacia umas 10 da noite. Eu amava o que eu fazia. E eu estava podendo retribuir aos meus avós o que eles sempre fizeram por mim com tanto amor e carinho. Até que o mestre Adalto, o professor Adalto, o doutor Adalto, me chamou para me falar sobre aquele caso. Oi, doutora Mariana, sente-se, eu quero conversar com você. Mariana, escuta, olha, pela sua competência, eu vou designá-la para representar um marido num caso de divórcio. É que os pais desse marido, os pais dele, são muito bem abastados e venderam uma indústria por muitos e muitos dólares. E eles não querem, em hipótese alguma, perder qualquer tostão para a ex-nora. Foi caso de abandono de lar, Mariana, anota aí. Abandono de lar. Mas eu quero que você investigue tudo direitinho, tá? Mas por tudo o que eu sei, a história é mais ou menos assim, você vai investigar. Tudo que eu sei é que a mulher abandonou o marido dela e fugiu com outro homem para a Itália. E deixou a filha de 7 anos para trás com o ex. Foi embora e deixou a filha. Anotou, Mariana? Então, eu estou te passando uma incumbência por se tratar de um caso importante para o escritório. Conto com você? Você assume o caso? Lógico que a minha resposta foi sim. Eu não fugia de nenhum caso. E não seria esse o primeiro? E foi assim que eu conheci o Fernando. O Fernando era o tal do marido abandonado. Uma coisa importante na relação cliente/advogado é a empatia. Tem que haver uma conexão. E foi justamente o que aconteceu. Senti que Fernando sentiu confiança em mim. E a prova foi como ele se abriu a respeito da sua história para comigo. Ele já tinha percebido, sim, uma mudança na sua mulher. Isso ele me contando. Isso o Fernando me contando. Ele já tinha percebido, sim, uma mudança em sua mulher e que ela se mostrava cada vez mais fria em relação ao casamento deles, que vinha ultimamente fazendo grande pressão, ela vinha fazendo grande pressão para sair da casa grande onde o casal morava com os pais dele. Eles se casaram, tiveram uma filha, a menina, e moravam na casa junto com os pais dele. Ele quase chegou a ceder para a mulher a história de mudar de lugar, porque ela queria mudar. Ele ficava na casa porque a casa tinha de tudo para a menina. Inclusive, era uma mansão, tinha uma bela de uma piscina para a menina. Aquele conforto todo. Quase que ele cedeu
aos pedidos da mulher. A mulher queria mudar, começou a pressionar: não, vamos embora, vamos mudar, eu não aguento mais tua mãe, não aguento mais teu pai, vamos mudar. E quase que ele cedeu. Quando ele ia cedendo, a bomba, blum, explodiu. A bomba explodiu. Ela arribou. A mulher arribou. Arrumou suas malas e, dizendo que ela faria uma viagem de poucos dias à praia, simplesmente desapareceu. Quando o Fernando soube, ela já estava em Messina. Messina é uma cidade italiana. Estava em Messina e na companhia de outro homem, pelo menos essa era a história. Messina, na Itália, e na companhia de outro. Então ela, a ex dele, abandonou o Fernando com a filha do casal, Isis, uma menina de 7 anos agora. Tinha um pouquinho menos antes. Então ela abandonou a menina, a filha do casal, a Isis, de 7 anos. Ele me relatando o caso, ele me contando a história, eu pensei, falei, meu Deus, como que uma mulher é capaz de uma atrocidade dessas, né? Até que deixar o marido, acontece, é comum. Já tinha visto tantos outros casos assim. Mas deixar para trás uma filha, não, isso não. Isso não é comum. Isso não, eu pelo menos ainda não tinha atendido um caso assim. O caso não era tão simples assim. Eu precisava reunir o máximo de provas. A família, quando eu digo a família, estou falando dos pais do Fernando, a família não admitia dar um tostão para a moça. E eu tinha que deixar tudo muito bem provado, o abandono de lá bem caracterizado, bem provado. Um leigo poderá dizer assim, mas, doutora, basta narrar o que ela fez. Respondo, se fosse simples assim, não precisaria de advogada. Há sempre uma outra parte da história, tem sempre o outro lado da história. E o que fala a outra parte também é ouvida pelo juízo. Aliás, como tem que ser. Então eu precisaria do máximo de provas. A justiça precisa ouvir duas partes. Por isso, eu e o Fernando nos reunimos muitas e muitas vezes. E eu fui percebendo, a cada reunião entre mim e o Fernando, eu fui percebendo que ele me tratava de um jeito carinhoso, assim, atencioso também. Até que eu acabei sendo apresentado à menina, a Isis, a filha do Fernando. A menina Isis, de 7 anos. Meu Deus do céu! Quando aconteceu essa apresentação, aí a sintonia foi absurda, foi total. Como eu gostei da menina, como a menina gostou de mim. Como a gente se entendeu. Porque eu entendi, eu fiz a leitura, eu sabia das dores que se passavam pelo seu coraçãozinho, eu sabia o que era ficar sem uma mãe naquela idade. Afinal de contas, eu tinha sentido isso na pele. E no meu caso, eu diria que foi ainda mais fácil de entender, pelo menos. Afinal, a minha mãe havia morrido. Mas e no caso dela? E no caso dela que tinha sido abandonada? Eu imaginava o que passava no coraçãozinho da menina. Eu sentia as dores que ela sentia, porque já tinha sentido. Os nossos espíritos, meu e da Isis, os nossos espíritos se combinaram. A menina Isis gostou de mim, e não foi pouco. E eu gostei muito, 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 muito dela.
Aquele caso passou para mim a ser um caso muito mais especial quando eu conheci a Isis. Tanto que foi se criando um vínculo tão forte, uma dependência entre mim e a menina. Havendo uma ocasião que Fernando não vinha mais às reuniões no escritório sem trazer consigo a filha, porque ela queria me ver, ela queria conversar comigo. Eu contava para ela. Eu falava com ela assim, como fosse ela uma adulta, sabe? Eu falava para ela assim: ô Isis, eu sei tudo que passa no teu coração, porque eu também vivi, sabe? Eu tinha 8 anos, quando me faltou a mãe. E no meu caso faltou também o pai. Se bem que eu tive meus avós que compensaram tudo. Mas eu compreendo o que se passa com você. E queria te dizer que você não está sozinha. Que eu estou com você, tá? Eu vou te ajudar. Você vai ver. Então houve uma identificação, sabe? Ela se identificou comigo, houve uma identidade de Isis para comigo. E que começou a acontecer? A Isis, ela começou a falar bem de mim para os seus avós. E um belo dia eu estou lá no escritório, quando o Fernando me ligou, dizendo que ele e Isis estavam passando para me apanhar no escritório, pois que eu jantaria com eles. Seus pais queriam muito me conhecer. Foi nesse dia que eu conheci o seu Antunes e a dona Virgínia. Confesso que fiquei até um pouco nervosa, pois a essas alturas eu já sentia que rolava alguma coisa a mais entre mim e o Fernando. E eu tinha medo da reprovação dos pais dele, que mesmo sem conhecê-los, eu já sabia que eles eram bastante influenciados. Quer dizer, eles influenciavam, né? O Fernando, ele era influenciável no sentido do contato com o pai e com a mãe. Eu sabia do peso do pai e da mãe dele. Mas, para minha surpresa, tanto o senhor Antunes como a dona Virgínia foram super receptivos comigo, até porque a Isis havia feito toda a minha boa propaganda. O jantar foi o melhor. Aliás, foi muito melhor do que eu esperava. E coisa de dias depois desse jantar, Fernando me presenteou com um anel e nós começamos a namorar. Eu e Fernando. Eu aceitei o pedido de namoro. Mas eu nem tive coragem de dizer ao mestre, o doutor Adalto, o dono do escritório, sobre o que estava acontecendo, porque eu sabia que não era certo, né, misturar as coisas. Mas fazer o quê? Também não forcei nada. As coisas aconteceram de maneira natural. Mas o que me assustou foi que 2 meses depois, eu não estou exagerando não, tá? 2 meses depois de iniciado o namoro, o Fernando, ele me pediu em casamento. Eu levei um susto, eu levei um choque. Eu achei tudo muito precipitado. Era muito pouco tempo para tudo isso estar acontecendo. Mas Fernando, ele tinha a argumentação perfeita. Sabe o que é, Mariana? É que eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você. E a minha filha precisa de uma mãe. E eu não posso brincar com os sentimentos da Isis, da minha menina. Você acredita que foi ela, a Isis, quem me pediu? Ela falou comigo: ô pai, casa com a Mariana.
Casa com ela, pai. Ela é perfeita para ser minha mãe. Casa com ela. Ela é perfeita para ser minha mãe, pai. Nossa. Nossa, Mariana, nessa hora, meu coração se derreteu inteiro. E eu aceitei. Aceitei o pedido dela como se fosse... Deixa eu entender, Fernando. Você está me pedindo em casamento? Por você ou pela Isis? Por nós dois. Mas lembre-se que eu falei que eu estou apaixonado por você. É por mim e por ela. Você aceita? Aceitei. Foi quando o Fernando gritou com a mãe dele: mãe, pode trazer o champanhe. E vi que entraram pela sala a dona Virgínia, seu Antunes e logo atrás deles, Isis, trazendo nas mãozinhas a caixinha de veludo com as alianças no seu interior. Ficava claro que a família inteira de Fernando apoiava o nosso casamento. Estava tudo armado, estava tudo pronto. Eu fiquei pensando se eu tivesse dito não. Estava tudo armado, tudo pronto. Ficava claro que a família inteira de Fernando apoiava e queria o nosso casamento. Foi quando, nesse dia, eu marquei de trazer então os meus avós, né, na verdade. Foi quando eu marquei nesse dia de trazer meus avós para conhecerem a todos da família, uma vez que eles só conheciam o Fernando e a Isis. Mas gostaram também da dona Virgínia e do seu Antunes. A minha avó falava com empolgação do seu assunto predileto, as comidas que ela sabia fazer, e dona Virgínia, se não tinha, ao menos demonstrou ter interesse também pelo assunto. Meu avô falava com empolgação sobre justiça com o seu Antunes, que da mesma forma também soube demonstrar interesse pelos assuntos do vovô. Uma vez que estava tudo certo e com a aprovação total da família, eu e Fernando, nós nos casamos dentro de um tempo recorde. Tempo curto. Houve uma cerimônia simples, uma festa agradável, oferecida para poucos amigos íntimos, e eu assumi a minha nova responsabilidade, o casamento. Tudo era muito novo para mim, tudo muito novo, porque eu cheguei num casamento já tendo uma filha. Eu cheguei num casamento já tendo uma filha de 7 anos. Sim, a minha enteada passa imediatamente a ter comigo uma relação de filha e mãe. Olha, não era nada fácil para mim, mas quando se faz com amor, você sempre consegue, e eu consegui. Aqueles primeiros 2 anos foram muito bons. Os primeiros 2 anos de casamento com o Fernando foram muito bons, mas aos 75 anos, meu avô Januário foi diagnosticado com um câncer que começou pela próstata. A notícia da doença do meu avô caiu feito uma bomba sobre mim. Ai, meu Deus, me dê forças. Me dê força, Senhor. Foi só aí que eu fui descobrir o quanto eu era mesmo ligado àquele avô.
Foi quando eu tive vontade de parar tudo. Eu queria parar tudo que eu fazia para me dedicar única e exclusivamente a ele, meu avô. Ah, se eu pudesse. Mas já não podia. Eu tinha meu trabalho que exigia muito de mim. E agora, uma família para cuidar, sim, porque eu tinha me casado com uma filha. Uma filha que estava chegando aos 9 anos de idade agora. Aliás, foi exatamente na festinha dela de 9 anos que tudo aconteceu. Foi no aniversário de 9 anos da Isis que tudo aconteceu. Eu preparei tudo. Apesar de toda a dor, sofrimento com meu avô, eu preparei tudo. A minha mãe me ajudou com o bolo. A minha mãe é cracaça em bolo e docinhos, principalmente os beijinhos e os brigadeiros. Tudo pronto. Só que exatamente na hora da festa da Isis, justamente quando estava chegando a hora da festa da Isis, meu avô sofreu um desmaio. Ele vinha tratando contra aquele câncer, tratamento pesado, radioterapia, experimentou fazer químio. E eu, diante do desmaio do meu avô, eu tive que socorrê-lo e na hora da festa da Isis, da festinha da Isis, eu não estava presente. Eu não podia estar presente. A minha enteada, ela chorou com a minha ausência. Aconteceu que ela cortou o primeiro pedaço de bolo. Ela cortou o primeiro pedaço de bolo e não deu o primeiro pedaço de bolo para ninguém. Não deu para ninguém. O que ela fez? A Isis pegou o primeiro pedaço de bolo, guardou na geladeira, dizendo que era para mim o primeiro pedaço. E que ela iria me esperar para eu comer o primeiro pedaço de bolo dela. Mas diante do grave estado do meu avô, eu só voltei para casa, já com o dia amanhecendo. A minha enteada estava dormindo quando eu voltei. E apenas a minha sogra, Dona Virgínia, é que fez questão de ficar no sofá me esperando. Ela queria conversar comigo. Minha sogra. Oi, Dona Virgínia. Oi, Mariana. Eu estava te esperando, eu não consegui dormir. Fiquei esperando você até agora. Ah, é? Porque aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Aconteceu, Mariana, que você não podia ter feito o que você fez, Mariana. Não entendi. Você não podia ter feito o que você fez. Hoje foi aniversário da minha neta. E você sabe o quanto você é importante para ela, para Isis. Até o primeiro pedaço de bolo ela guardou para você. Foi frustrante o aniversário dela. Ela chorou. Ela está fazendo 9 anos, ela chorou o tempo todo. Mariana, o que você precisa entender é que essa minha neta, essa menina já sofreu muito. Diante do abandono sofrido pela mãe. E eu estava acreditando, sabe, Mariana, em você. Eu achei que você tivesse vindo para compensá-la. Mas você, Mariana, você está mais preocupada com seu avô do que com a sua família. Dona Virgínia, o meu avô, ele é tudo para mim. O meu avô, ele me criou, ele me educou, ele me formou. Tudo que eu sou, eu devo a ele. Sim, tá bom, é louvável a sua atitude. Mas seu avô cumpriu a missão dele. O seu avô tá velho. O seu avô tá velho, tá doente. E essa doença que ele tem não é brincadeira. Essa doença que o teu avô tem vai levá-lo dia menos dia. Sua enteada não, sua enteada é uma criança que precisa de você e é uma criança que já sofreu muito com o abandono da mãe. Entende? Mariana, entende. O seu avô não tem jeito, o seu avô, ele vai morrer mesmo. Mas ele teve a vida dele, a missão dele. A tua enteada,
Está começando a vida. Não, a senhora me perdoa, viu, dona Virgínia? A senhora me perdoa, mas eu discordo totalmente da senhora. A senhora tem que entender que meu avô é a minha prioridade. E foi exatamente aí que eu detectei, aliás, eu já tinha detectado um pouco antes, mas eu detectei que eu não estava naquele mar de rosas. Eu comecei a sentir o peso da pressão que os pais do Fernando, senhor Antunes, dona Virgínia, especialmente dona Virgínia, a pressão que esses pais exerciam sobre o filho, a neta e quem estivesse perto deles. Que atitude eu tomei? O que foi que eu fiz? O que vai acontecer? Fica para o segundo capítulo dessa história lindíssima e imperdível. Mas por hora, eu quero que você dê o seu comentário. Primeiro dê o seu joinha, é muito importante. Curtir com o teu joinha nos valoriza aqui no YouTube, é muito importante. E dê a sua opinião.